Oi, pessoal, estamos aí próximos da prova de analista e oficial de justiça do TJPE, próximo domingo. Prova, a etapa de nível superior. Domingo passado foi nível médio, esse próximo domingo, dia 28, nível superior. E a gente já viu aí que a banca, ela, pelo menos na de nível médio, seguiu o padrão que tem. A gente batalhou aí, a gente fez muitas questões, muitas revisões. Aqui no canal do YouTube tem muitas questões, não percam de assistir todas as questões, questões interessantes, importantes, que fizeram a diferença para quem assistiu na prova passada, tá? Porque a gente trabalhou bem esse padrão da IBFC, e uma das situações que é muito recorrente, e vocês viram que de 5 questões, 2 tinham lógica das proposições. Então, é claro que a gente vai trabalhar esse tema até domingo, eu vou colocar algumas questões, e inclusive hoje à noite tem um aulão solidário, tá? Com 32 questões, aí tem 30, mas acabei colocando mais duas. E toda a renda desse aulão, pessoal, é uma oportunidade da gente aprender a ajudar. Toda a renda desse aulão será destinada ao grupo Projetação, que está desenvolvendo um trabalho muito massa, muito interessante, importante, necessário para o Dia das Crianças. Próximo dia 12 de outubro, eles vão fazer uma ação com crianças carentes, levando não apenas algo solidário, doação, mas dignidade. Tá? Que o mais importante é a gente levar dignidade e respeito para quem está precisando. Então, aproveita, colabora, participa, compartilha, divulga. Hoje à noite, aulão solidário, às 20 horas, com a resolução de 32 questões pelo Google Meet. Ficará gravado, então se você não puder assistir hoje, você pode assistir amanhã, pode assistir sábado. Eu vou ainda deixar um tempo depois da prova, porque são questões recorrentes de vários concursos, então você vai ter uma oportunidade boa de estudar, de aprender e de ajudar, tá? Então, vamos lá. Vamos com tudo, que a prova no próximo domingo vai ser massa. Então, a gente já sabe que proposições é um dos pontos que a IBFC mais cobra. De 5 questões foram 2. Então, vamos trabalhar aqui várias questões no nosso canal. Já tem várias questões disponíveis, eu ainda vou incluir mais algumas. Então, bora para essa daqui, que é bem interessante, é simples. Agora, ela mostra como a IBFC, ela ataca nessa parte de conceito. A gente tem que compreender o que está fazendo, tá? Então, ela às vezes sai daquele formato padrão, aquele formato que a gente já está acostumado, bota lá umas sentenças para substituir, para encontrar, e ela faz um questionamento mais conceitual. Porque, por exemplo, aqui a gente tem a assinala alternativa que contém a frase que pode ser representada por essa simbologia lógica. Então, ela quer saber qual dessas frases eu posso representar por essa simbologia. Aqui eu quero chamar a atenção para, basicamente, 2 aspectos. Primeiro, a gente observa que o importante aqui, nessa situação, é a gente entender a simbologia dos conectivos. Ou seja, a gente tem que saber esse cara é ou, esse cara é i, esse cara é o ou, esse cara é o condicional, implicação, esse cara é o se, somente se. Então a gente tem que saber a simbologia, o que significa. Sabendo essa simbologia, a gente vai procurar, poxa, esse cara, essa representação aqui é de um se, somente se. Então, qual das alternativas tem o se, somente se? Veja, se Carlos anotou a quilometragem, então, se então, não é esse, pessoal. Carlos anotou a quilometragem se, somente se. Opa, esse daqui é uma possibilidade, porque eu tenho um se, somente se. Carlos anotou a calendário. I, não é o conectivo I, não é o conectivo O. Ou seja, só com essa informação de qual símbolo eu tenho para o conectivo, eu já matei a charada aqui e encontrei que a resposta é a letra B. Todavia, eu quero chamar a atenção para um aspecto que é o seguinte: o fato de ter P e o fato de ter tio Q, veja, não significa que esse P ele é uma afirmação afirmativa e não significa que esse Q é uma afirmação negativa. Ou seja, por exemplo, o fato de ter P não significa que seria Paulo não corre, perdão, Paulo corre, tá? Originalmente é uma convenção, a gente costuma chamar justamente o cara que está sem um tio de uma afirmação afirmativa, é um padrão, mas não é uma obrigação. Então vamos dizer, se eu tenho um Paulo grita, Paulo corre, eu colocaria como P, Paulo grita, Paulo corre. E o tio P, que é a negação, seria Paulo não grita, Paulo não corre. Se eu tenho o tio Q, é porque eu tenho um original Q, que seria uma afirmação afirmativa, ou seja, Pedro é dentista, Pedro é professor. Então, o tio Q seria Pedro não é dentista, Pedro não é professor. Então, isso é, digamos, um padrão, mas não uma obrigação.
Por que que eu estou chamando a atenção desse aspecto? Porque eu posso ter uma questão, e a questão é soberana, a questão pode trazer para a gente a seguinte informação, por exemplo, Eduardo não é professor, e aí eu chamo o P como Eduardo não é professor. Pode acontecer essa convenção, eu posso considerar isso? Posso. Não é erro chamar de P uma afirmação negativa. Mas o que a gente tem que observar é que, se P é Eduardo não é professor, o tio P, que é a negação, ficaria Eduardo é professor. Então, o importante para a gente saber que essa notação tio, ou cantoneira, né? A cantoneira ela não é tão usada, mas eu poderia ter também como negação esse símbolo aqui que a gente chama de cantoneira, cantoneira que, tá? Esse aqui é mais usado quando a organizadora ela tem uma origem assim, tipo numa faculdade, no Instituto Federal, é porque é uma linguagem mais técnica, então às vezes a gente utiliza esse cara numa linguagem mais técnica, tá? Então o que é que acontece? Não é proibição. Então, se eu tenho, por exemplo, Joaquim não é estudante, eu posso dizer que Joaquim não é estudante, é P. Posso, eu posso dizer. Agora, o que é obrigação é o tio P, o tio Q, quando eu estou fazendo a negação, ele tem o quê? O valor lógico contrário. Então, se eu digo que Paulo grita, é P. Então, o tio P é Paulo, não grita. Se eu digo Joaquim não é estudante, é P. Então, o tio P é Joaquim é estudante. Então, isso é que tem que ficar claro, tá? Então, eu chamo a atenção porque pode haver alguma situação dessa e a gente queira associar obrigatoriamente quando tem o tio que tem que ter a palavra não. Então, preste atenção nesse aspecto, vamos ter cuidado, porque a IBFC exige cuidado, porque ela pede esse tipo de situação. Então, como a gente já viu, muito simples essa questão, é só saber a simbologia, a alternativa correta, letra B. Lembrando, hoje à noite, quinta, 25 de setembro, hoje à noite, 20 horas, vou resolver com vocês 32 questões nesse aulão solidário. Valor, R$ 9,00. Toda a renda vai ser direcionada para a projetação, para esse Dia das Crianças que eles estão promovendo no próximo dia 12 de outubro com crianças carentes, levando não apenas doação, mas um momento de acolhimento, um momento de dignidade, de respeito, tá? E é muito importante a nossa participação. Então, participa, compartilha, divulga, estamos juntos e uma excelente prova no próximo domingo. Tá certo, pessoal? Tranquilo, um forte abraço.